Tá. Olá, pessoal. Eu sou a Karine, do @arquiteta Karine. Olá, eu sou a Andréa, do @Andréa Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E estamos aqui para mais um episódio que acho que vai ser bem legal. 3 falantes, bastante. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero lembrar dos nossos patrocinadores. Então, Ticiane Advogados, a Grau Tecnologia, a Loja Resumo e o Vale Natural. Estão aqui proporcionando, né, esse momento que a gente consiga fazer muitos outros episódios. Então, nós chamamos para falar sobre um assunto que eu particularmente adoro. Educação respeitosa, que também... Disciplina positiva, que é como eu estudei. Quando eu comecei a estudar isso, o curso que eu fiz chamava Disciplina Positiva. E tem a educação neurocompatível também, né? A Aline Moraes, que já tem nome de famosa, né? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Fiquei bem feliz, ainda mais para falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que a nossa sociedade precisa discutir mais. E discutir de forma séria, não no achismo. Entendendo, né? Compreendendo os processos. Né? É mais aprofundar e não aquela coisa assim, só teoria, né? Isso. Mas antes eu queria também te pedir para te falar o teu @, do teu pessoal e da tua empresa. Então, o meu pessoal é @Aline Moraes Lara, Moraes com I, pessoal. Senão vocês não vão me achar. E @Vem Pensarte, que daí é o meu espaço, né? Que eu tenho junto com outras colegas, mais uma psicopedagoga e uma psicóloga, e que a gente faz os atendimentos, né? Também tem o Insta e a página no Facebook. Que é direcionado para a educação infantil, assim, para crianças ou... Educação. Educação. Né? E adolescente também. Isso. Porque, só para vocês compreenderem um pouco da psicopedagogia, a psicopedagogia trabalha com a aprendizagem. Uhum. E a aprendizagem a gente não tem só na escola. A gente aprende desde o útero materno até morrer. Até morrer a gente está aprendendo. Então, a gente precisa desenvolver uma boa relação com a aprendizagem, que é para a gente conseguir lidar com essas mudanças da vida e as novas aprendizagens que a gente vai tendo. Uhum. Então, antes de nós começarmos, sigam a Aline, sigam nós, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de todos os assuntos. E também segue nós lá no Instagram, né, Aline? Sim. Então vamos lá. É bom. Não, e sigam a Aline para ter cada vez mais conhecimento e conteúdo de fundamento. Mas eu acho que tu não falou o teu @. O nosso @, né? É Falo Mesmo Podcast. É sempre bom lembrar, É né? sempre bom lembrar. Você já sabe, mas não custa lembrar. Não custa lembrar. Então, gurias, quando eu estudei a disciplina positiva, se falava muito, assim, de uma educação com empatia, daquele negócio de ser firme e gentil. Tem vários nomes, né, que é mais ou menos para a mesma coisa. Então, eu acho que eu queria começar, assim, daqui a pouco, dando um exemplo mais na prática, assim, Aline, não sei se tu vai conseguir me ajudar. Educação firme e gentil. Como que a gente faz? Porque já começa assim, mas eu, né? Como? E na ou prática... Eu sou firme, ou sou gentil. Pois é. Eu acho que é um paradigma, assim, que as pessoas param e pensam, não, legal, eu gostei. Eu escutei a Aline falando e eu acho que eu consigo. Daí chega em casa e vai fazer e não consegue praticar, assim. Eu acho que, primeiro, né, a gente tem que pensar sobre o firme e gentil, no seguinte sentido, de poder compreender a criança como um ser humano. Né? E, antes de eu falar propriamente sobre isso, eu queria dizer que não existe manual de instruções para mãe, para pai, para família, para escola. Cada ser é único e a gente precisa compreender como nós podemos conviver com este ser, respeitando as suas peculiaridades. Porque é muito fácil eu querer que o meu filho, minha filha, seja assim ou assado. Né? Mas cada ser é único. Comparar irmãos, outros familiares, são únicos. Crianças gêmeas são únicas, uma completamente diferente da outra. Né? Então, é importante a gente dizer isso. Eu não posso dar uma receita. Né? Você chega em casa e você faz assim. Não, isso não tem como fazer. Agora, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que é um ser que deve ser respeitado como qualquer outro.
Eu ia te falar bem isso. Por exemplo, antes de dar o exemplo, é entender o que essa maneira de educar, né? É ver a criança como um ser que está em formação, porém merece todo o respeito de uma pessoa que está em formação, com as suas limitações momentâneas. Eu acho que ainda com mais empatia, Sim. né? Porque a gente tem um adulto, tá chorando. O que você faz? O que houve? Posso te ajudar? Não tá bem. Conta comigo. Primeira coisa que tu Não pensa tá é que ele não tá bem. Né? Tem algum a criança problema. tá chorando e, ai, fazendo manha. É agressivo, né? É um pensamento agressivo. Então, assim... Parece uma impaciência constante, que a criança, né, tem que estar engomadinha. Então, primeiro que quem não quer trabalho, não tenha filhos. Compra um ursinho de pelúcia. Eu sempre Porque digo... até cachorro dá trabalho. Não, eu costumo dizer que parir é o de menos, né? O criar que é aí que são elas. Eu tenho 2 partos normais e eu assino embaixo. É? Parir é o de menos. Viu só? Né? A criação é o trabalho. Eu acho que o que nos constitui como mães é esse processo. Né? Não é estar grávida, não é o nascimento da criança. É esse processo constante de tentar ser o melhor possível. Porque a gente quer oferecer o melhor possível para esse ser humano que a gente colocou no mundo. Então, quando eu penso em educação respeitosa, disciplina positiva, criação neurocompatível, né, e que eu acho que é o que a gente precisa bater nessa tecla, é que, de um modo geral, a nossa sociedade trata a criança como se fosse um ser inferior, objetificando a criança, tratando como se a criança estivesse a serviço dos adultos. Então, a criança tem que esperar, a criança tem que isso, a criança tem que aquilo. Coisas que nem os adultos fazem. Né? Então, e a criança, ela é imatura. A criança vai construir a sua ideia social no decorrer da vida. E na maneira que ela consegue no momento, com todo o seu amadurecimento neurológico, cognitivo, mas da maneira que ela consegue, né? E a primeira experiência social da criança é a família. Né? Então, se nós queremos crianças calmas, alegres, felizes, nós precisamos ser pessoas calmas, alegres e felizes. Porque a criança, ela absorve todo o seu ambiente. Então, se ela vive num ambiente agitado, num ambiente agressivo, num ambiente tenso, é assim que ela vai ser. Não é com o sermão que a criança aprende. Não é com, muito menos com a violência que a criança aprende. Ela aprende com o exemplo. Né? O exemplo, ela vê as coisas acontecerem. E não é uma vez, não é 2 vezes, né? É a constância. Mas a Aline, ela aprende até, ela capta o exemplo até quando a gente acha que ela não está captando. Criança é uma coisa É a todo incrível. momento, né? É a todo momento. Porque elas sentem. Então, Exatamente. às vezes, pai e a mãe estão brigando, né? Aí, chegam em casa, a criança está ali, param de brigar. A criança sente que eles estão brigados. Que tá difícil. É o E clima. às vezes ela É o pode que achar que a eles- culpa é dela. Muitas Normalmente. vezes. A criança sempre tende a achar que a culpa é dela. Por não entender. Por não compreender. E eu acho que tem a ver com como nós vemos a criança, sabe? É isso que eu ia dizer antes. Tu estava falando alguma coisa. E quem que estuda, assim, pra gente partir? Quem que estuda a educação respeitosa? É a criança ou é o adulto? Né? É o adulto. Quem que vai ler? Quem que vai buscar? Então, os subsídios, quem que tem as ferramentas? Quem que compreende aquilo ali para fazer uma mudança de cenário, vamos supor, né? Então, a criança, ela é, claro, um ser, né? Mas ela vai receber essa mudança. Vamos dizer assim, que tu tá numa educação convencional, tradicional, e que tu tá estudando uma educação neurocompatível. Então, você que vai aplicar em você, no adulto, as estratégias. Claro que a criança vai receber, né, alguma coisa, mas a mudança ocorre no adulto. Por quê? Porque o adulto consegue mudar, né? Vai mudar a percepção do adulto em relação à criança. Isso. E isso vai mudar a postura dele, consequentemente, as ações da criança, as respostas da criança. Mas isso não quer dizer que a criança não vai chorar, que a criança não vai fazer birra, que a criança não vai... que ela vai ser calminha e feliz, lépida e faceira. Não existe isso, gente. Tá? Criança é um ser humano. Assim como a gente acorda de mau humor, aconteceu uma coisa, a gente fica chateado... A criança é muito mais. Por quê? Porque eles não têm a maturidade, né? O cérebro delas ainda está se desenvolvendo
Então, elas não conseguem gerenciar as emoções como nós. E, às vezes, nem a gente consegue. E Então, vamos, assim, pontuar que quando a gente fala aqui agora em criança, eu tô imaginando uma criança, assim, de 4 anos, vamos dizer assim, abaixo de 6. Mas são estratégias diferentes, né? A partir de 6, elas têm percepções diferentes, também têm percepções, mas também já começam a ter aquelas crenças, eu acredito. Aline, não sei como psicopedagoga, como é que tu vê isso? assim, ó, eu achei bem interessante a tua pergunta, porque também é uma situação que a gente vê muito, né? Que tem muito essa conversa. Que, tem que fazer enquanto é novo, porque depois ele já aprendeu, não tem mais o que fazer, alguma coisa assim. A gente aprende o tempo todo. Sim. Sempre é tempo de mudar. É lógico que as primeiras aprendizagens são muito importantes e a forma como a gente aprendeu é marcante para o resto da vida. Mas algumas pessoas têm a percepção de que... vou dar um exemplo. Vamos por exemplo. Né? Nasce o bebê. Chora. Não pega que vai ficar manhoso. Toda vez que ele chorar, tu pegar, aí ele não vai mais te deixar dormir. Gente, quer dormir, não tem filho. Quer dormir plenamente, não tenha filhos. Né? É claro que existe um período em que a criança demanda muito mais energia, que eu acho que são os anos iniciais, em que ela é um ser totalmente dependente. Gente, ela não consegue fazer nada sozinha. Pensa você, sem poder explicar que está com fome, sem poder explicar que está com sono, sem poder explicar que está com dor. A única comunicação que você tem com o mundo é o choro. Ou, principalmente, até assim, sem conseguir dizer que tu quer só carinho. Né? Que tu tá inseguro. Tá inseguro. Né? Então, a primeira coisa que dizem assim, deixa chorar. Quando tu deixa uma criança chorando no berço, tu ensina para ela que ela tá desamparada. O desamparo. Né? Que ela sempre vai sofrer sozinha. Nem bota para fora porque é inútil. Né? Então, olha que sério isso, Aline. Isso é muito sério, É muito né? sério. E tem mais experiências assim que nos primeiros 3 meses a criança ainda não sabe que ela nasceu. Tem uma... Não é bem assim, tá? Eu tô falando de um jeito bem vulgar, por favor. Sim, não, mas é bem para didático. todo mundo entender. Né? Mas é assim, ó, é que eles chamam de esterogestação. Então, que a criança está aprendendo a conviver fora do útero. Mas ela precisa de todo o cuidado como se ela tivesse. Então, se ela ficar grudada com a mãe 24 horas por dia nesses 3 meses, não tem problema. Tá? É tudo o que ela precisa. A gente sabe que as realidades não permitem que isso aconteça em todas as famílias. Né? Mas quando é possível, o que é a primeira coisa que o familiar fala? Vai ficar manhoso, né? Vai ficar manhoso. Tu vai ver, não vai mais te deixar Depois dormir não de noite. depois tu não tira mais do colo. Não tira mais da cama. Da cama compartilhada. Da cama compartilhada. Então, assim, existem muitos mitos. E existem, sim, conceitos, às vezes, de um estudo científico mais antigo, entende? Então, sim, tem as concepções da psicologia, outras teorias do desenvolvimento, em que você tem que fazer, né, o espaço, a autonomia da criança o quanto antes. A criança vai ter autonomia quando ela estiver pronta. Às vezes, a criança sabe fazer. Ela quer que você faça como uma demonstração de afeto. O que a gente tem que compreender é quando que nós estamos depositando as nossas necessidades na criança, e daí sim isso é um problema, né? E quando que é a necessidade da criança. Por exemplo, a cama compartilhada. Ela não é necessariamente um problema. Dependendo da função que ela exerce na família. Se a função dela na família é atender à necessidade da criança, que ainda se sente insegura, que tem medo do escuro, etc., não tem problema. Agora, o que a gente vê na prática? Muitas vezes é uma necessidade do casal depositada na criança. Então, o casal se perde ali no momento do nascimento da criança e não consegue se reconectar. E daí, para evitar outras discussões, outras, né, afastamentos. Outras situações. A gente não consegue mais namorar porque fulano tá sempre na cama. Porque precisa dormir conosco. Então, é só na cama que as pessoas namoram? É só de noite? É uma desculpa, né? Então, quando vem a este serviço, sim, é muito prejudicial para a criança. Porque daí você diz para ela que você não pode crescer, porque você mantém a nossa família unida.
Se você sair daqui, nós vamos ver que nós não somos mais um casal e daí a gente pode se separar. Não, Olha e a Aline, responsabilidade. E a Aline também tem uma coisa assim, ó. A cama compartilhada não é... Quando a mãe, por exemplo, ou o pai, né, resolvem, é uma decisão do adulto levar a criança para a cama, né? É uma decisão deles, por alguma razão. É que eu tô pensando no meu, né? Que no meu caso eram 2. Então, o que eu fazia? Eu ia para a cama delas. Mas só que eu era solteira. Eu não tinha ninguém na minha. Mas é que assim, não é essa a questão. Mas entende? Que nem assim, ó. Pelo meu cansaço, eu resolvia ficar lá na cama delas. A escolha foi minha de ficar lá. E depois era difícil eu sair, mas a primeira escolha foi minha. Sim. A responsabilidade era minha. Quem tem que trabalhar essa saída é você, não a criança. Exato. Exatamente. Até porque se a gente está seguro, a criança fica segura também. Ela vai estranhar, pode reclamar, mas o importante é que tu diga, ó, não vou dormir aqui, mas se você precisar, você me chama. Eu não vou dormir com você, mas se você precisar, você pode ir lá no meu quarto. Eu tô adorando te escutar, porque eu acho que eu tô fazendo certo. Ai, que bom. Ai, fala mais. Não, eu não acho que tem o certo, não, tem o errado, não, né? mas assim, a Karine falou num ponto que eu acho que é o que a gente mais precisa refletir, tá? O que a gente vê são mães exaustas. Tá? É exaustão. Porque antigamente a criança era criada pela aldeia, não era só pela mãe. A criança era uma responsabilidade social, todos cuidavam da criança. Por isso que se tinha tantas crianças, né? Agora, não. Agora, salvo, de novo, né? Raras exceções, a criança é cuidada pela mãe. As outras pessoas não mudam a sua vida por causa da criança. Porque vou dar um exemplo bem prático de novo. Nasceu a criança. Por acaso, o pai tem que pensar, com quem que eu vou deixar ele para trabalhar hoje? Vocês já viram um pai ter que pensar isso? Não, isso aí. Isso é tipo, a mãe que tem que pensar. Olha, como é que nós vamos fazer porque eu preciso ir trabalhar? Então, a carga é muito maior da mulher, né? É uma questão social que mudou muito, a gente sabe disso. Mas a carga ainda é muito grande sobre as mulheres. Eu vou fazer uma piada agora. Em cima disso que tu estava falando, eu assisti um negocinho essa semana, eu dei muita risada. Porque tinha uma mulher que dizia assim... o sonho do meu marido... E as crianças atrás, assim, sim, pulando, quebrando a casa, né? Tacando fogo. O sonho do meu marido era ser pai. E então, eu engravidei. Daí o entrevistador perguntou, e o teu sonho qual que era? O meu sonho era ser pai também. Assim, entende? Porque realmente a família tá ali, tá tudo certo, mas a carga da mulher é muito maior. E faz parte, não vai mudar. Isso não é uma postura feminista, não, radical. Não tem nada a ver com isso, gente, é realidade. Tá? Eu penso que se um homem ficasse na nossa pele uma semana... Eu acho que menos até. Não, mas é que vamos ser otimistas, né? Eles compreenderiam, porque todo o trabalho que se tem, o nosso trabalho ele não é mensurável, entende? Ele não é remunerado. Então, todo esse cuidado que a gente tem... E não é reconhecido, principalmente. Todo esse cuidado que a gente tem é como se fosse obrigação. Exato. Né? E, claro, o cuidado que a gente tem é com todo o amor, carinho do mundo. Sim. É maravilhoso, mas é exaustivo. Mas, Aline, tu concorda, e Karine, que devido a toda essa importância que nós como mães temos e a nossa função com o filho, olha como diretamente a nossa responsabilidade. Sim, é mais uma coisa para as costas da diretamente mulher, né? A nossa responsabilidade. Porque ali quando tu estava dando um exemplo, que nem quando vai deixar o filho na escolinha. Quem é que, né? A minha me abana, daí eu digo, eu que vou tratar na terapia, né? Mas quantas mães saem chorando? Então, assim, às vezes é um problema da mãe, né? Sabe que para a gente ter um filho bem resolvido, a gente tem que ser bem resolvido. Pra gente ter por quê, né? Porque a nossa tendência é repetir o ciclo que a gente já viveu. Então, se a gente cresceu com alguma dependência emocional, com alguma situação assim, a gente tende a repetir. Se a gente cresceu num ambiente violento, o nosso modo automático é ser violento.
né? Então, a gente tem que parar e pensar, não, eu não quero ser assim com meu filho. Mas é muito difícil até a pessoa ter essa percepção, né? Então, às vezes, essa mãe ou esse pai tem uma dependência emocional, Com a criança. que era da família. E agora foi E agora transferida com para a a criança. né? Então, o que esses movimentos sugerem? Que nesses casos não vá o cuidador principal, que quem leve para a escola seja quem não é o cuidador principal. Agora você me diga qual que é o pai que todos os dias está disponível para levar e buscar na escola, no médico, na terapia, onde quer que seja. Quem organiza, raro, né? quem organiza, quem busca e quem leva, né? Assim, claro, de novo, existem muitas exceções. Felizmente, as coisas estão indo para um caminho menos desequilibrado, né? Mas é a mãe que tem que resolver, É o contexto familiar que precisa ser organizado, né? É a mãe que tem que resolver. Ai, então, não. Ai, hoje o pai vai buscar. Mas não é, a rotina não é. Não a gente é sabe essa. que a regra não é essa. É. E ainda assim, ó, falando disso, cada vez mais eu acho que existe mães solteiras, solos, vamos dizer, né? Então, Tu sabe por quê, Karine? ai, não, mas não sei exatamente, tenho alguma ideia. Porque elas só querem criar o filho que elas botaram no mundo. O filho dos outros é muito cansativo, entendeu? Ainda mais se já é crescido. É crescido. Mas, Aline, É cheio de tu vem falar isso pra mim, Aline. Não, peraí, nesse assunto eu sou PhD. Vem falar. Não é só você. Minha filha. Não, mas é... Tá voltando. Calma. Esse assunto... Outro podcast. Outro episódio. Não, mas é exatamente isso, assim, ó. E aí, nesse caso, a mãe solo, o que acontece? Se ela não tem uma rede de apoio, ainda, né, fica pior essa situação. E o que eu falo de mim, do meu exemplo. Eu tenho rede de apoio. Só que ao mesmo tempo que eu tenho a minha rede de apoio, eu não gosto de sobrecarregar a minha rede de apoio, porque a escolha, a decisão não foi deles. Eles estão ali para o meu apoio. Não é uma obrigação. Se tivesse o pai ali, eu não digo nem casado ou separado, é que o pai das minhas meninas, do pai. ele mora muito longe. Então, se ele morasse na mesma cidade, eu ia propor alguma divisão de tarefas, coisa nesse sentido. Mas como ele mora muito longe, eu nem consigo propor uma divisão de tarefas, entende? De que forma, né? Então, não adianta. É eu e a rede de apoio. Eu não posso sobrecarregar minha rede de apoio, senão eles me largam. Entende? Então, e eu acho isso, assim, difícil. Eu odeio levar pra escola até hoje, por causa dessa situação. Porque dói. Mas dói ver elas chorando, mas eu tenho que passar, entendeu? E isso é uma outra coisa que eu tava notando antes, assim, ó. Que às vezes a mãe, como adulto, o adulto da relação, tem que, em alguns casos, deixar um pouco do mimimi, sabe? Ai, mas o meu filho chora, daí, não sei o quê. E daí acaba ficando aquela mãe meio controladora. Então não vou mais levar pra escola, vou ficar em casa. Ai, mas, sabe? Mas é de muita novo, coisa. É o adulto. É o adulto. Né? Então, assim, exato. Eu tenho muito medo de falar esse termo mimimi, tá? Porque ele é distorcido num nível estratosférico. Então, eu tenho muito medo. Eu fujo dele. Mas é a necessidade da mãe de não poder ver o filho chorar. Sim, né? Então, exato. Assim, se é realmente uma necessidade deixar a criança na escola, a criança vai ter que ficar na escola. Né? Então, se a mãe está sofrendo, ou o cuidador está sofrendo para deixar a criança na escola, vai se tratar. Exatamente. É você que tem que se tratar para conseguir deixar a criança na escola. Eu sempre, quando eu escuto, eu sempre pergunto, mas quem é o adulto da história? Quem é o adulto dessa relação, né? E quem é, então, que vai saber? A criança tá ali, imatura. Então, quem que, tipo, que nem tu falou do estudo, a criança vai receber o estudo que o adulto fez. Não é a criança que vai estudar e ensinar o pai. Sim, senão eu mandava lá pra Aline criar as duas. Mas é que se vocês pararem para pensar, a sociedade já faz isso há um bom tempo. De terceirizar esse cuidado, né? Nós sabemos que a realidade exige que a gente trabalhe. E trabalhe bastante, e tem pessoas que têm uma necessidade ainda maior, porque a remuneração é muito baixa, então tem 2, 3 trabalhos. Mas a gente tem... Ai, como é que eu posso explicar?
Como tu quiser. Sabe quando as ideias estão... Sim, é muita ideia, né? Então, assim, eu simplesmente perdi o fio. Não, é que eu tava falando da terceirização. Porque às Isso. vezes, assim, acontecem até de dizer assim, eu não posso mais com ele. Eu não sei o que fazer. E a terceirização que eu digo não é só o tempo de cuidado, é a responsabilidade, né? Então, a gente vê muito, é muito comum as famílias transferirem a responsabilidade dos valores para a escola, para a educação infantil, para qualquer espaço que seja, né? E essa é uma responsabilidade familiar. Uhum. Então, claro que família, escola, tem que falar a mesma linguagem, tem que andar juntos. Mas os valores vêm da onde? Mas a escola vai até um pedaço. Sim. A escola não bota a criança para dormir de noite. E quando não sabe lidar, vai se tratar, vai estudar, vai fazer curso, vai ler, vai fazer alguma coisa. Não fica maltratando as nossas crianças, né? Sabe que esses dias eu estava me lembrando que eu acho que tinha que voltar uma campanha publicitária que teve uma vez da RBS, vocês lembram? Eu sei. Maltratar as criancinhas é coisa que não se faz, que tinha todos os bicho monstros. papão. Gente, É. seria, sabe? Porque é isso, eu penso que é isso que a sociedade precisa olhar. E Aline, agora voltando na prática, que nem a Karine tinha falado, a questão dos gritos. Eu acho que seria interessante, depois até falar no firme e gentil, mas eu acho que daí entra bem do grito, porque tu criar gritando, meu Deus. Assim, ó, a criança grita porque ela não tem uma regulação emocional. Então, a criança gritar é normal. Claro que uma criança que grita dia e noite sem parar está comunicando alguma coisa, tem alguma coisa que ela está precisando que não está sendo atendido, né? Agora, o normal da criança é gritar. Não, mas eu criança digo é barulhenta. Não, eu entendi. Tá. Né? Agora, o que esse grito desperta na gente? É isso que a gente tem que trabalhar. Porque o que o grito faz comigo? Ele me coloca lá na minha infância. E eu penso, às vezes, que eu gritei e não fui acolhido. Isso me dói. Inconscientemente. Meu Deus, como repercute a nós. Isso me dói. E daí eu penso assim, não Pá. tem que gritar. Para de gritar. Para de gritar. E daí grita mais alto? É o automático, entende? Então, por isso que eu disse que a gente tem que se trabalhar muito, porque senão a gente fica repetindo coisas que a gente não concorda. Só que daí se a criança vê a mãe, ou no caso, né, que só grita, ela vai aprender o quê? A gritar? Que só consegue as coisas gritando. Exatamente. Então, Ou ela vai, ou é o oposto, ou ela vai se enclausurando e ficando quieta para não ouvir aquele grito, ou ela vai gritar e aprender gritando. mas normalmente ela se resignar e não gritar é exceção. A regra é que ela fique gritona. Né? De um modo geral, ela fica realmente... Mas existe, né? reproduz o padrão, né? Mas existe. Sim, sim. Conforme o tipo de Sim. criação. E acha que é normal daí. E achar que é assim que se faz. Que é assim. De repente, até a maneira de mostrar amor é gritando. Exatamente. A demonstração de afeto é o grito. E até a criança, nesse sentido, ela vai... Porque tem aquele negócio também. A criança quer chamar atenção, quer chamar atenção. Tá, mas ela quer chamar atenção por quê? Tem alguma razão. Então ela Vamos tá... dar atenção, então, né? Então, vamos dar atenção, exato. E aí, nesse sentido de dar atenção, de conseguir a atenção da mãe, ou do pai, né? Enfim, ela grita e daí a mãe grita junto, então ela percebe, então eu consegui o que eu queria. E daí vira um ciclo vicioso. Um círculo vicioso, isso aí. Eu acho importante, então, que quando a gente pensa, né, na birra da criança, no grito da criança, a gente tem que primeiro, sabe, frear o nosso instinto imediato de calar a criança. Porque o automático, eu não quero ouvir esse grito, pelo amor de Deus, eu já trabalhei o dia inteiro, eu tô cansada, Cansaço. não grita, pelo amor Olha, de Deus, não cansaço. grita. Né? A exaustão. Aí, ou você vai no mercado, cena clássica, não dá uma coisa porque a criança quer. A criança começa a fazer manha. Começa, né, E daí, tu até tá acostumado, não se incomoda tanto. Mas e o olhar dos outros, que começam, que mãe, hein? Julgador, né? Porque a nossa sociedade, ela tá muito pronta para julgar. Mas ela tá muito mal preparada para acolher. Né? Então, se a gente julgasse menos e acolhesse mais, inclusive quando um cuidador se descontrola. Tá? Que acontece, né? Somos humanos, todos. Em algum momento, nós também vamos ficar sobrecarregados e não vamos conseguir gerenciar os nossos níveis hormonais e vamos explodir. E tá tudo bem. Agora, eu, enquanto adulto, eu tenho que reconhecer que eu fiz isso.
E não permanecer fazendo. Não permanecer fazendo e chegar... E isso não pode ser a regra, né? Então, e chegar para a criança que eu gritei, porque eu estava descontrolada, e dizer, Pedir desculpa. filho, minha filha, desculpa, a mãe gritou contigo e isso não é certo. Eu estava muito nervosa, estou cansada, eu não gosto quando eu grito com você. Tá? Mas aconteceu, porque eu também erro. Só É que isso aí. o adulto tem uma cultura social que... Onde é que eu vou pedir desculpa pro meu filho? Mas eu sustento Vai ele. mudar a hierarquia dentro de casa? É, Quem manda O aqui sou eu. autoritarismo daí. Né? Então, É o assim, autoritarismo. as pessoas têm um medo de não colocar limite. Gente, é muito fácil colocar limite. É muito fácil, E necessário, né? né? É só você amar e respeitar. Se você amar e respeitar, se quando a criança disser, quando você está fazendo cosquinha na criança e a criança diz para, você parar, ela vai compreender o que é limite. Tu não precisa bater na criança, não precisa gritar com a criança. Agora, se você não para quando a criança pede, o que você ensina para ela? A gente não tem que respeitar o que as pessoas pedem. Então, se a minha mãe pedir para eu não fazer isso, eu não preciso respeitar, porque quando é comigo, ela não respeita. Nossa, que Olha, importante isso. E olha que curioso, eu vou dar um relato também real ali. Em casa, o que acontece? Lá na minha casa, sempre tem alguém lá. Tipo assim, Graças a Deus. mas aí nesse sentido, tu quer ver, ó, o que Do começou? julgamento? Não, no sentido das meninas começarem a se sentir inseguras. Porque o que acontece? Sempre tem alguém lá, ou meu pai, ou minha mãe, ou, sei lá, outra pessoa que tá ali pra ajudar. Eles estão ali querendo me ajudar. E aí, eu vou e busco as meninas na escola. Quando eu chego em casa, o que acontece? Todo mundo quer abraçar elas. Querem abraçar elas. Ai, como é que foi na escola? E elas não querem abraçar ninguém. E elas não querem falar. Então, as pessoas, de uma forma geral, não compreendem isso. Ai, mas eu vou ficar triste. Ai, mas então tu não gosta de mim. Ai, sabe aquela chantagem emocional. E daí, isso vai pesando para elas, como pesa para nós quando a gente passa por uma chantagem emocional com alguém, entende? Isso pesa para a criança também. Então, De assim, novo, a criança servindo a uma necessidade do adulto. É o adulto que quer o abraço. Não é a criança que quer dar. exatamente. É claro que, assim, a criança tem que cumprimentar as pessoas. Sim, Mas cumprimentar não é abraçar. sim. Então, quando você diz para uma criança que se alguém é maior, né? Porque isso, a nossa relação com eles é que a gente é maior. Se alguém é maior, tem o direito de fazer o que quiser comigo. Olha que perigo. Olha o perigo disso. Meu Deus. É um Não prato dá. cheio, né? Meu Deus. Então, quando a gente não respeita a criança, no final das contas, a mensagem subliminar que vai é essa, né? Sim. Se eu sou maior ou se eu te sustento. Então, tem toda uma... E é muito difícil, gente. Colocar isso em prática é muito E difícil. eu acredito que difícil. muitos podem pensar também, mas a criança não entende. É. Né? Tu já não criança- escutou isso? Sabe o que eu já escutei? Ai, a criança manipula. Não, gente. Criança sente e joga pra fora do jeito que conseguir, que dá. tá? Quem manipula é adulto. Adulto manipula. Sim, porque a manipulação, na verdade, tem a ver com a consciência. Se faz isso consciente, então é manipulação. Mas a criança não tem essa consciência, né? Não, pelo amor de Deus, Se né? eu fizer isso, então, tipo... Né? Então, a criança é instinto. É. Especialmente, quanto menor, mais instinto ela é. Então, ela simplesmente vê que tem alguma coisa e ela tem que comunicar de alguma forma. E se a criança quer chamar atenção, eu tenho que ver por que ela quer chamar atenção. Tem um motivo? Né? Se Que ela pode ser carência. Pode ser uma necessidade dela, pode ser uma dor, pode ser uma dificuldade, pode ser um problema na escola, pode ser muita coisa. E se eu não parar e não olhar para essa criança, eu não vou compreender. Eu só vou repreender pelo julgamento alheio. Então, uma vez aconteceu uma situação comigo. E eu só consegui fazer essa reação, é que eu estava falando do julgamento, né? Que a gente julga e não acolhe. Porque essa mãe, esse pai, em algum momento vão estourar. E pode ser que eles façam isso em público. E pode ser que eles passem do limite com a criança. E qual é o nosso papel enquanto sociedade? Deixar que isso aconteça? Julgar esse pai, essa mãe? Não. É acolher os dois. Porque esse pai, essa mãe não está bem para fazer isso. Se ele estivesse bem, ele não estaria fazendo isso. Então, uma vez aconteceu uma situação num local, eu vi uma mãe, a mãe estava gritando com a criança, e gritando, e daí puxou a orelha da criança, daí já me deu um negócio, assim, sabe? Quando já me subiu uma coisa, assim, eu já fiquei...
E eu atrasada pro trabalho, né? E deu aquela... Sabe? Eu fiquei olhando e daqui a pouco aquela mãe deu um tapão na criança. Ai, que horror. Quando a mulher fez isso, eu não tava nem aí. Eu fui lá e disse assim, olha, a senhora me desculpa, mas a senhora não pode fazer isso. É minha filha, eu faço o que eu quiser, vai cuidar do teu filho. Eu disse pra ela, eu não tô lhe julgando. Não é fácil ser mãe. Eu entendo que deve estar sendo muito difícil. Mas isso também não vai ajudar. Só vai piorar. Gente, a mulher desabou. Viu? Porque ela estava desamparada. Uhum. Entende? Então, ela não queria estar fazendo aquilo. Ninguém quer estar fazendo isso. Mas se está fazendo é porque aconteceu alguma coisa. E a nossa sociedade desampara muito. É verdade. Né? Então, e isso eu vi por quê? Porque uma vez eu vi um vídeo da educação respeitosa, da empatia, e eu vi que quando uma mãe se descontrola, um pai se descontrola, você não julga, você oferece ajuda. Você tá porque, na cansado, verdade- quer que eu segure um pouco para você? Você, sabe? Porque é isso, é a exaustão, é o cansaço. É falta de sono, É, né? gente. Tipo, pra mim, o meu estresse, ele é baseado na minha falta de sono. Se eu durmo bem, eu tô legal. Se eu não durmo bem, um dia, 2 dias, 3 dias, não vai somando, e tu não consegue Você controlar. é a maioria das pessoas, né? Sim, pois é, mas eu tenho esse olhar pra mim Sim. mesma, né? Então eu já começo a perceber, hoje eu não tô muito boa pra tolerar muitas coisas. Então eu vou ir pelo caminho mais fácil, entende? Às vezes, eu já escolho assim, eu não vou escolher essa briga, eu vou deixar, Às eu não- vezes, é melhor. às vezes é isso, é saber a briga que tu tem que comprar. É. Tu não precisa comprar toda a briga para provar para a criança quem é que manda. Muitas vezes eu me pergunto assim, mãe, por que não sei o quê? Porque eu quero comer iogurte, porque eu quero comer isso, porque aquilo. E a resposta de praxe é sempre não. É não. Eu digo lá em casa, e eu digo pros adultos que vão lá em casa, eu digo, por que não? Eu defendo as meninas, né? Eu digo, por que não? Por que não? Diga mais sim. Aqui ninguém mais diz não. Eu já cheguei nesse ponto de dizer lá em casa, aqui ninguém mais diz não, agora todo mundo diz sim. Ou diz não, dizendo sim, entende? Sim. Tipo, pegar uma estratégia assim, não pode comer o iogurte? Então não diz não pro iogurte. Nós vamos comer, sei lá, ovo, mas não, sem falar o não, A sabe? disciplina positiva tem muito isso de dizer que a criança não compreende o não. Uhum. Então, neurociência também. mas não exatamente, né? Então, que é muito mais fácil tu dar opções para ela. Então, como é que você faz isso? Mas daí a criança faz o que quer. Não. Você dá opções válidas para a criança, você faz escolhas seguras e deixa ela participar E do tira ela processo. do foco do não. Né? Então, tem que comer e tomar banho, tá? Que diferença faz tomar banho e comer ou comer e tomar banho? A ordem, tem que fazer as duas coisas. Então, você chega para a criança e você diz assim, nós precisamos comer e tomar banho. O que você quer fazer primeiro? Uhum. Tu não É tá nesse dando a sentido. opção dela não tomar banho, nem de não comer. Você fez a escolha segura. Você precisa fazer essas duas coisas. Qual você quer fazer primeiro? Eu entendi. Ela vai fazer feliz, Não, entendeu? como é que tu disse? Segura? A escolha segura, Escolha segura. não é tu dizer para ela responder sim ou não. Tu vai dar o que ela tem que fazer, ela escolhe o que quer fazer primeiro. Ou assim, A roupa. Tem a roupa aqui, ó. Tu quer a calça rosa ou a calça azul? Então, entende? Que nem as que a minhas. opção é calça, entende? Não, tu vai Porque ter que frio. vestir, escolhe qual, mas essas... Ó, é tem uma- a jaqueta de gatinho e tem a jaqueta de coelhinho. Qual que vai ser hoje? Ou você pode propor, vamos fazer assim, isso e depois isso? Daí a criança pode responder sim, não. Mas eu acho que é bom também a gente ressaltar que tudo isso não vai dizer que não é... dizer assim... A criança pode tudo, Não, não é isso. a importância dos limites, Não. da rotina, que a criança uma precisa, estratégia, Não, né? É só uma estratégia menos desgastante. Mas é que as pessoas acham, mas então é não dar limites, Aí não. a criança escolhe tudo sozinha. Não, Mas é não por isso que eu disse pra vocês que o problema tá nos adultos, né? Porque a gente fica com essa paranoia do não dar limite, mas o limite é fácil de dar. É só saber respeitar o limite do outro. Se eu sei respeitar o limite do outro e eu dou o exemplo de respeito ao limite do outro na minha prática diária, a minha criança vai compreender o que é respeito e vai compreender o que é limite. Agora, se eu ultrapasso o limite com as pessoas, eu posso dizer para ela os
os nãos que eu quiser, ela vai ultrapassar os limites. Se eu digo para minha criança que não pode beber e dirigir, e eu bebo e dirijo, ela vai beber e dirigir quando ela for, motorista. Que nem os horários, por exemplo, a criança precisa de ter essas regras para ela ser uma pessoa regrada. Tipo, tu tem que almoçar ao meio-dia e eu vou almoçar às 4 da tarde. Não. Tu pode escolher. Tu quer almoçar às 11h45 ou meio-dia? Sim. Que diferença faz os 15 minutos? Tu entende? Então, não é a criança fazer o que ela quer. É ela poder participar daquilo que você determinou que ela tem que fazer. Então, tem uma outra estratégia também que é a de você brincar, né? Gente, se vocês querem resolver um problema com uma criança, é brincar. Dá risada, é. É bem diversão. assim. É só ser feliz. É fácil, né? Falando assim é bem fácil. Nossa. Não, mas é assim, ó. Muitas vezes a criança não quer tomar banho. Aí você pega e faz uma brincadeira para entrar no banho. É muito mais fácil do que obrigar ela a entrar no banho. Tu vai entrar no banho agora, porque tem que ser agora. Porque tu tem que tomar banho, porque tu tem que me obedecer, porque quem manda aqui sou eu. Porque depois tu tem que dormir, porque depois tu tem que comer. Por quê? Porque a necessidade do adulto é de descansar. Então tem que botar a criança para dormir para poder descansar. Então, de novo, é a necessidade do adulto sendo satisfeita pela criança. Agora, gente, esse serzinho não tem nenhum poder de nada. É você que tem que oferecer todo o cuidado. Ele não nasce com todo o cuidado. Ele não nasce sabendo andar, comer, falar. Então, ele precisa que você ofereça todo esse suporte para ele, né? E não é na briga. Quanto mais lúdico for, melhor vai ser a relação com a criança. Então, outra estratégia legal é assim, ó. Então, você não dá a opção de não ir para o banho. Você diz assim, ó, você quer ir para o banho pulando como um sapo ou correndo como uma lebre, sabe? Então, você dá a opção divertida, né? Ou no banho tu quer brincar quer dar banho na boneca. Que brinquedo nós vamos levar para o banho? Eu acho que o fulaninho tá muito sujo, vamos levar ele para lá. Eu acho que essa é uma missão para tal, sabe? Entra no mundo da criança. E tu tira o foco da criança no outro, né? Tirar o foco é outra estratégia, né? Funciona mais com crianças menores, né? Quanto menor a criança, mais fácil é mudar o foco. Porque a criança quer. Aí, às vezes, não adianta dizer não. A criança fica ali. Então, a criança fica chorando, né? Por alguma coisa. Aí você oferece, mas olha o passarinho que passou. Gente, acalmou. Tu já pensou se olhar para um passarinho e resolvesse todos os nossos problemas? Mas, Aline, me dá uma... maravilha. Agora eu quero te dar um exemplo prático e que tu sugira, né, e nos oriente como fazer. De novo, eu não tenho resposta pronta para tudo que as pessoas são particulares. Sugestão que tu vai dar. Por exemplo, entrando no não dizer não, né, mas chega uma criança e quer, por exemplo, comer uma bala antes do almoço. Uma criança de, não sei, menor que as tuas, 2, 3, sei lá. 3. Como que isso faz isso? Então... como é que a criança conhece... Eu vou fazer outra pergunta. Como é que a criança conheceu a bala? Tá, eu sei. Tá, mas vamos dizer então que ela já conhece, claro. Né? Como é que a bala tá ali? Como é que a bala tá ali, né? Eu sei. Como é que ela quer a bala? Tá, mas é que tá. É começo de conversa. Tá. Mas tá bom, já tá ali a bala. Vamos dizer que a bala tá ali. Tipo, foi uma visita e deixou a bala ali. Tá, vamos tirar a culpa da mãe. Daí tu não tem o que fazer, né? Daí tu vai dizer não. Entende? Aí tu... Claro, só que tu não vai... não, mas eu quero agora. Não. Primeiro a gente vai almoçar e depois a gente vai comer. E, na verdade, isso, bem em relação à comida, eu acho que a gente tem que conversar mais com quem é nutricionista, porque eles compreendem muito melhor essa relação com o alimento, né? E, às vezes, a gente também está ensinando que depois do salgado sempre tem um doce. Então, tem que ver, assim, com alguém dessa área, essa bala realmente vai acabar com o almoço? Pois é. A partir desse princípio. Se eu tenho essa certeza, essa bala vai acabar com o almoço, essa bala não vai ser comida. Sim. Não. Você pode, depois do almoço, você pode comer a bala. Ou comer um outro doce. Ou comer tal coisa. Mas eu não... Bom, não pode comer a bala agora. Aí tem o não, tu entende? Sim. Mas é que quantas... a gente vai usar o não. Só que quantas oportunidades a gente tem de não usar o não e a gente não aproveita. E, na verdade, cada situação é um aprendizado, né? No curso de disciplina positiva que eu fiz, ele dizia assim... Agradeça esses momentos, assim, de dificuldade, porque é ali que tu vai aprender, entende? Então, aconteceu isso, que nem a Aline... aconteceu essa questão da bala. Pra mim, a minha resposta pra ti, eu diria assim, eu dou a bala.
Até Pra mim. porque a manha que vai acontecer, dependendo da criança, por não ganhar a bala, também vai estragar o almoço. É. Tá, mas Então é a briga que eu quero comprar. Mas as nutricionistas que me xinguem, entende? Mas é isso- por isso que eu falei. dou a bala, nesse caso. Mas eu tô tu falando. não acha que vai estragar o almoço? Eu tô falando Karine Com as tuas filhas. com as minhas filhas. Sim, tu acha que não, vai Não estragar estrago o o almoço. almoço das minhas filhas. Elas comem igual. Mas é a experiência, entendeu? É o as caso minhas. dela, é a experiência dela. E pra quem funciona com conhece, ela. as meninas vão falar que as meninas comem muito bem. Em Agora, termos de alimentação, Eu assim. entendi a tua pergunta. Tu tá falando quando existe um risco pra criança, quando vai fazer mal Sim. pra criança. A gente não deixa, ponto. A gente não deixa. é. Tipo Por isso assim, que eu eu disse- quero entrar na piscina sem a boia. Entendeu? Não pode. Não pode. Não Pra pode. entrar na piscina Mas tem que ter a mãe, boia. daí Mas mãe, você entra sem. Eu É, sou grande. eu sou Grande adulto. pode. Quando você for grande que nem eu, você pode entrar pode sem entrar. boia. É por isso, porque você se afoga, porque você vai machucar o nariz, porque você pode ter que ir pro hospital, porque, entendeu? Justifica. É, quando a gente diz. Não é que a gente não pode dizer o não, a gente tem que dizer o não quando a gente precisa. E quando a criança pergunta por quê, a gente tem que responder. E não, A verdade. não porque não. Não porque eu tô mandando. Isso. Né? Não Então, porque eu não quero agora. Não. só que é. assim, requer muita paciência. E trabalhoso, É muito né? trabalhoso. É muito mais E fácil fazer de outras conhecimento formas. também, na verdade. É tudo, né, gente? É muito difícil. Eu não tô, de novo, eu quero que fique muito claro que eu não tô dizendo que fazer isso é fácil. Não, nenhum momento. Criar não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Não, mas agora, dentro dessa frase que não é fácil, a Andréia falou agora há pouco dos gritos, né? Eu tô aqui falando como, se nunca errasse. Gente, eu grito lá em casa. E depois que eu grito, o que acontece? Eu choro, entende? Porque eu sei que eu tô errada. Só que na hora, tipo, é desesperador. Mas eu não olha como consigo. envolve cada uma mesmo. Tu precisou gritar pra se regular. Isso, tá? Mas mesmo Mas assim, veja eu como é o vejo adulto, que é o meu... né, Karine? Sim, Porque sou assim, ó, por eu. exemplo, tu daria o doce, né? Eu não daria o doce. Mas tu entende que são escolhas particulares. Então, aí, não, só pra reforçar que é o adulto que cuida, que é o que vai ver se, né? É a Quem gente. decide. Isso! Sim, e também tem uma questão, ó, André. A tua menina, ela tem 1 ano. Não, mas eu quero Nas dizer. minhas, com 1 ano, eu não dava o doce. É. Mas agora que elas têm quase 4 anos, nessa situação, Não, nesse mas eu não contexto, tô, mas né? eu nem tô falando do doce. Sim, Pra sim. mim, então, daí já entra, né? Crença, Sim, criação. tudo, Eu já tudo. acho que, tipo, foge a sequência. Pra mim, é almoço e daí. Não. Mas talvez você seja uma pessoa muito presa à rotina. Pode A ser. rotina é importante, mas ela não pode ser rígida. Pode ser. Né? Às vezes a rigidez na Sim. rotina também, às vezes, pode fazer tão mal quanto a ausência da rotina. Né? Os excessos, né? É, os os excessos. E o que eu quis te dizer com a idade é que também conforme vão as fases e conforme vai a tua vivência, tu também pode mudar, entendeu? Tomara. De opinião. Sempre pode mudar. Claro. Sabe? E Se fizer sentido pra você, eu né? vou dizer para entende? vocês que eu tenho 2 filhos com uma diferença de idade bem grande, né? Então, meu filho mais velho, o Rael, tem 11 anos, o Henrique tem 2 anos e 5 meses, tá? Então, é uma diferença enorme. Eu sou muito diferente da mãe que eu era há 11 anos. Por quê? Porque eu vivi mais, eu estudei mais, eu aprendi coisas. Mudou também a... Eu aprendi com o meu filho, Sim, tem isso Ah, também, né? sim. principalmente eu aprendi com ele como ser mãe. Então, Mas eu aprendo com a Alice de um ano. Esse meu, claro, todo dia a gente aprende. Agora, então eu consigo perceber que eu sou uma mãe melhor agora do que eu fui antes. E daí o nosso automático é sentir culpa, né? Sim. Só que assim, eu sei que naquela época eu fui a melhor mãe que eu Que pude, tu pode ser. né? E é isso que me alivia. E eu tinha muita angústia, porque eu sempre fui essa mãe neurocompatível. Uhum. E eu sempre fui muito criticada por determinadas instâncias, sim. né? Por ser essa mãe com essa postura mais afetiva e empática. Liberal. E respeitosa. Ai, Permissiva. Vai fazer o que quiser contigo quando crescer. Uhum. A gente escuta, né? A gente escuta isso sempre. Então, não é por aí. Não é isso que vai acontecer. E quando eu comecei a entrar em contato com essas informações, eu comecei a... Ai, que alívio. Aí tem alguém dizendo que realmente eu posso fazer isso, né? Eu não tô louca. Sim. Mas tu vê, isso é uma coisa que a gente falou em um outro episódio, nem me lembro por quê. Mas a geração, né? A gente vai mudando de geração. E a forma de educar vai mudando. Os nossos filhos vão educar os filhos deles completamente diferente de como a gente tá
Entende? Se vai ser melhor ou pior, não sei, mas vai ser a educação da época. Porque a gente nem sabe como é que vai ser Pois o futuro. então, é isso. Então, se a gente olhar pra frente é assim, e se a gente olhar pra trás, é a mesma coisa. Então, vem daquela, os nossos pais, que nem tu falou antes, como é que é aquela história de quis matar e tal. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. É que nós falamos fora do ar, eu acho que eu vou contextualizar, né? Porque o pessoal diz muito assim, mas minha mãe fez isso comigo e eu não morri. Comigo foi assim, eu não morri. E daí, esses tempos, eu li num comentário assim, tá, mas a intenção era matar? Sim, a intenção... Poxa, então, tu é um sobrevivente, que a tua mãe tentou te matar. Tu sobreviveu, então? Tá feliz por ter sobrevivido? Sim, é nessa ideia. Então, eu não quero criar um sobrevivente, eu quero criar um ser humano saudável. Para eu criar um ser humano saudável, eu tenho que ser um adulto saudável. Por isso Adulto saudável cria criança saudável, que vai ser um adulto saudável, que vai criar outras crianças saudáveis. Só que a gente tem um ciclo de pouca saúde mental para os cuidadores. E daí isso se repete na criança, que se repete de novo no futuro, quando for mãe, quando for pai, e isso vai repetindo. E eu acho que é importante o estudo, o conhecimento, porque eu quero então criar minha filha na educação respeitosa. Mas eu tenho que entender o que é isso, eu tenho que entender o que faz, o que é bom, né? Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Não é um agir por impulso, achando que eu estou fazendo certo. Mas tu sabe, André, que dentro da criação neurocompatível, por exemplo, eles falam muito que o nosso instinto tá ali, é só seguir. O instinto materno? Né? Só que a sociedade nos colocou tantas regras de como a gente tem que cuidar, que a gente não segue o instinto muitas vezes. Entende? Porque quando o bebê chora, o instinto da mãe é acolher. Uhum. Eu nunca vi uma mãe que vê um bebê chorar e diz assim, eu não vou segurar essa criança. A primeira reação dela é essa. Não. O instinto imediato é acolher. Assim como tu vê um adulto chorando, tu vai acolher. É o nosso instinto de cuidar do outro. Agora, o nosso mundo vem dizendo assim, tá criando mal essa criança, tá acostumando mal essa criança. Então, a gente tem um instinto da educação positiva, entendeu? Nunca vai dormir sozinho. Mas então, de repente, entra o estudo para poder deixar o instinto... Para poder entender quando que eu vou obedecer o instinto e quando que eu vou ter que dar uma segurada na minha onda, entendeu? Sim. Não, eu acho importantíssimo, assim, ter um estudo. E tem muita informação na internet. Não precisa nem pagar, vamos dizer, um curso, assim, mas tem muita informação na internet sobre isso. Então, assim, quero recomendar, né, para quem está nos acompanhando, que sigam Criação_neurocompatível. Eu sigo. Tá. É muito porque, legal. Assim, tem muita coisa prática que te dá muito norte. E é assim, no nosso vocabulário. Entende? Não é assim nada difícil, não é complexo. E é de graça. Sim, tá, gente? exatamente. Então, claro que tem ali curso para profissionais, curso para pais, certificação, tem tudo isso. Mas tem muita coisa, tem muita informação de graça. Mas também a gente tem que ver que informação que a gente vai pegar. Porque da mesma forma como tem essa informação em relação a esse tipo de educação, também tem aquela rígida, também tem aquela autoritária, também tem aquela opressora. Né? Então, também tem uma outra coisa que circula, é assim... eu quero que meu filho seja um adulto proativo, que argumente, que defenda a sua posição, mas eu quero que ele seja uma criança obediente, que não me questione, que... Não dá, a conta não bate. Né? É incoerente, né? É incoerente. Então, ele não vai mudar, ele vai adquirir de criança o que você passa. Exatamente. Então... O que eu mais escuto, Aline, na rua, onde eu vou, em qualquer lugar, é assim, das gêmeas, né? Quando eu tô com elas. 2 dá trabalho, né? Sim, dá trabalho, é cansativo. Sim, é cansativo. Elas são agitadas ou são calmas? Não, elas são agitadas. Ai, que bom. As pessoas falam assim, porque é saúde. E entende? E na saúde verdade para as crianças e é exaustão para a mãe. Sim, mas e daí algumas ainda reconhecem isso, sabe? É saúde, tá. E eu fico pensando, sim, mas tu não sabe o trabalho que essa saúde dá, né? É muito Mas trabalho. claro, mas eu escuto muito isso. E eu fico feliz até, sabe? Porque, graças a Deus. Por quê? Porque quando a criança está doente, ela não tem energia, né?
Ela não tem energia. A criança, tu vê quando a criança está doente. Então, às vezes, a mãe não precisa Ela nem fica do batida. termômetro. Ela olhou, tá com febre. Uhum. Vai lá, bota o termômetro, tá com febre. Gente, de novo, eu falo a mãe porque é a regra. É o adulto que cuida. Né? O cuidador, quem está cuidando e observa a sua criança, não, é assim, ó, não é tão fácil, mas também não é tão difícil. A gente só tem que olhar para a criança como um ser humano Uhum. que merece respeito e empatia. Então, essa é uma pergunta muito legal que eles também recomendam, assim, se fosse um adulto, como eu faria? Uhum. Tem até os memes que dá assim, ó, tu bota a tua visita assim, vai comer tudo que eu botei no prato. Sim, tu fala isso pra um adulto? Fala isso pra tua visita. Pra tua visita? A tua visita quebra um copo, tu vai brigar com ela? Ai, não tem problema, acontece. Daí a criança, tu briga. E a lógica, tá onde? A criança pode quebrar um copo, pois é uma criança, ela tem menos cuidado. Então, entende? Por isso que eu disse, é difícil. Mas Mas assim, eu acho que ó, nós estamos difícil. conseguindo desmistificar muita coisa. Porque essas comparações que tu tá fazendo fica claro entender. E isso tá disponível. Aham. Sim, e na verdade, assim, é difícil hoje, mas o que tu tá plantando hoje pra colher no futuro? O né? adulto que vai Um ser, adulto né? com autoestima estável, né? Sem... E empático, né? E responsável e quanta coisa. E daí tu pensa assim, ó, se nós estamos criando boas crianças, nós teremos bons adultos e nós teremos uma sociedade Melhor, né? menos intolerante. Com uma habilidade social, emocional, né? Inclusive, né, tem estudos que vêm dizendo que as crianças, por causa das telas isso, por causa das telas aquilo, por causa dos mimimis, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, gente. O que a gente vê são jovens que estão mais preocupados uns com os outros, que não estão focados no sucesso absoluto a qualquer custo. Porque nós, em algum momento, vivenciamos, ou na nossa casa, ou na nossa rotina, que nós éramos educados para competir. Tem que ser o melhor para você ter sucesso. Então, tem que ser o melhor. Gente, a pressão de ser o melhor é muito grande, é muito cansativo. Por que eu tenho que ser o melhor? Eu não posso ser tão bom quanto? Né? Então, ou juntos não podemos fazer melhor, a sensação de equipe, né? Então, a gente é educado para uma competitividade. E daí, a criança nem nasceu, eu já escolhi a faculdade dela. Ah, mas daí, olha como é o adulto de novo. É sempre um adulto. Eu não fui engenheira, então eu agora quero que a minha filha seja engenheira. Mas, de novo, gente, não é para culpar os adultos, é para a gente refletir. Não, é autoconhecimento. Pra gente pensar, entende? É para a gente pensar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu acho que esse é o melhor caminho? Outra coisa que, para mim, é inadmissível, né? E vocês não têm noção do quanto é real. Ou talvez tenham, Talvez né? tenham, né? Eu pensei nisso. Talvez tenhamos. Como as pessoas acham que o tapa educa? Pois Tá? é. Isso E tem é uma muito... frase muito bacana, eu não sei de quem é, mas eu já ouvi, que é assim, ó. Quem bate para ensinar, ensina a bater. Porque é isso. E tem uma frase da Jane Nelson, tu já ouviu falar? Não. É essa que é a autora, na verdade, da disciplina positiva, que ela diz assim, onde é que diz o absurdo, como é que era a frase dela? Que para uma criança ser melhor ou fazer melhor alguma coisa, primeiro ela precisa se sentir mal. Entende? Quem é que criou esse absurdo que nesse então, sentido, né? Você se sente estimulado no seu trabalho quando seu chefe ridiculariza você? Pois é. Não. Quando ele invalida todas as opções que tu trouxe? E quando acontece aquilo, tipo, as ameaças, tu faz isso, senão eu vou te tirar aquilo, ou tu faz isso, senão tu vai... E daí é pior, porque daí muitas vezes você não consegue sustentar o que você disse. Daí sim, é muito mais perigoso do que você não ameaçar. Se você ameaça e não cumpre, bom, realmente não tem consequências. E a gente dá a noção de consequência no cotidiano, né? Por exemplo, a criança fez uma coisa errada. Tu não precisa dar um sermão, ela viu na tua cara que estava errado. Na tua cara de decepção. Naquele momento, ela precisa de acolhimento. Aí depois, em outro dia, se a criança for
trouxer abrir um espaço para falar sobre isso, aí você vai trazer, você vai falar, olha, aquele dia aconteceu isso, não foi legal. Essa não é a melhor forma. Quando você se sentir assim, vamos combinar de você falar comigo, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Porque é assim que a gente vai ensinar eles a gerenciarem melhor as emoções e serem pessoas mais felizes. E dá um exemplo, então, de como agir sem fazer ameaça. Ah, se tu não fizer, eu vou te tirar o carrinho. Se eu não fizer... Posso falar um exemplo? Antes da Aline, depois ela fala. Um mais prático, né? Eu vou... Agora que vocês falaram disso, eu me lembrei. Final de semana agora, feriado. Eu tava sozinha com as meninas, resolvi levar elas de manhã pro clube. Só que o que acontece? Elas, nessa idade, elas estão brigando um pouquinho entre elas, entendeu? Disputando brinquedo, uma pega da outra de propósito, pra, né? Parecem crianças. Parecem crianças, é um absurdo. E aí, só que o que aconteceu? Elas daí começam a se bater e coisa, aí cria uma coisa assim que não é legal, entende? Um comportamento que não tá legal. Elas vivem bem, tu entende? Elas são muito amigas, não vivem sem a outra. Mas elas ficam se estapeando. E daí, antes de sair de casa, eu digo, ó, nós vamos pro clube, eu tô levando lanche, vocês não comeram bem, nós vamos lá no brinquedo. Se começar a briga de vocês, não sei se eu fiz certo, né, Aline? Mas assim, tipo, eu tentei fazer. Eu digo, se começar a briga de vocês lá, a gente vai voltar pra casa, porque nós vamos lá pra se divertir. Tem os brinquedos e tal. Tá bom? Tá bom. Daí, fiquei lá, sei lá, 15 minutos. Daí começaram a se estapear. Uma queria exatamente o mesmo balanço. Só tinha nós no play. Um play gigante. 20 balanços. É. Mas elas querem aquele. O mesmo balanço. Daí eu comecei a falar. Eu digo, ó, vocês estão brigando, nós vamos voltar pra casa. Tem um monte de balanço, nós vamos voltar pra casa. Mas, mãe... Daí eu disse, não vai dar. Nós vamos voltar pra casa. E daí eu levantei e peguei e comecei a juntar as coisas e vim pra casa. Meu Deus! Elas pareciam que estavam sendo torturadas no poste, assim, sabe? De grito e choro. Não quero ir pra casa, mãe! Uma gritaria, assim, ó. Que daí eu pensei, vamos chamar a polícia aqui no clube daqui a pouco, né? E aí eu fui caminhando e eu fui dizendo, não, agora nós vamos pra casa, porque eu expliquei e agora nós vamos pra casa. Se der, a gente pode voltar de tarde. Agora nós vamos pra casa. Não! Mas elas estavam tendo entendimento, é isso que eu quero, porque às vezes a criança não vai entender se eu avisar Mas aí, antes. o que aconteceu? Eu parei no meio do caminho, entre o carro e o play, não deu, eu parei. Eu disse, então vamos sentar aqui, vamos se acalmar. Daí elas ficaram, eu não quero ir pra casa. Eu digo, não, mas o que a gente combinou em casa? Eu disse, a gente combinou que se tivesse briga, mas eu não vou mais brigar. Eu não, não, tudo bem, mas já aconteceu. Isso agora, nós vamos ir pra casa. E daí eu fui. Então nós vamos pro shopping agora. Mãe delas queriam mudar, elas não queriam, entendeu? Mas é que, não, agora nós vamos pra casa. Eu disse, e levei elas pra casa chorando, mas elas, quando chegaram em casa, tinham parado de chorar, entende? E durante aquele dia eu usei isso pra mostrar, ó, por que a gente não ficou no clube? Porque vocês brigaram. É isso que eu quero entender. Se a criança vai ter esse entendimento, por exemplo, desse teu combinado. A criança sempre vai entender. Tá. Talvez ela não tenha maturidade para cumprir o combinado. É diferente, mas ela compreende. Ela compreende. E como que eu faço, então, outro exemplo? No caso de vou tirar um brinquedo, não vou te dar sobremesa, Então, ou assim, ó, alguma coisa que a criança goste. Não acho que tá certo ou que tá errado o que tu fez. Tu fez do teu jeito, porque tu conhece as tuas meninas, né? Mas umas estratégias que podem ser usadas nesses casos, né? Ai, estão gritando, estão berrando. Não adianta a gente dar sermão nessa hora. Então, você vai parar e vai dizer, vamos se acalmar. Ai, porque eu queria ficar. Sim, eu sei que você queria. Você tá triste? Eu também tô. Eu também queria. Mas hoje nós não vamos poder ficar. Outro dia a gente volta e daí vai ficar tudo bem. Porque daí não vai ter briga. Não, mas não, eu sei que você queria isso, mas não dá. Que tal a gente fazer tal, sabe? E daí você pode usar o recurso de fazer outra coisa. Não é uma premiação, porque elas não se comportaram como deveria, mas também não é uma punição. Que seria voltar para casa a punição. Não sei. Não sei, depende. Seria voltar para casa e ficar sem TV, Sim, aí seria uma punição, entende? Voltar para casa. Mas e no casa... caso de não querer fazer alguma coisa,
Porque a gente escuta, né? Ó, fulaninho, se tu não fizer, vou te botar de castigo. Assim, ó. Se tu não fizer, se tu não almoçar direito, tu não vai brincar no vizinho, sei lá. Às Entende vezes, como que a assim, gente faz? Realmente, às vezes Eu acontece... tô te perguntando para Sim, aprender. às vezes acontece isso. Mas daí a pergunta é a seguinte. Você falou almoçar direito. O que é o teu direito? Se a criança quer comer meio bife e 2 colheres de arroz, porque ela só tá com fome para meio bife e 2 colheres de arroz, tu vai fazer ela comer feijão, não sei o quê. Por quê? A tua obrigação, enquanto adulto, é desde que ela nasceu oferecer a melhor alimentação possível. Mas vai chegar um momento que ela vai fazer escolhas. Claro que, enquanto você é o adulto da situação, você só vai dar escolhas possíveis, que você acredita que sejam boas. Então, se você não quer que eles comam batata frita, você não bota batata frita na mesa. Né? Agora, obrigar uma criança a comer vai criar um vínculo ruim com a alimentação. Pode virar um transtorno alimentar no futuro. Tanto evitar quanto regular. Entende? Então, eu quero pegar outro exemplo, porque a alimentação é muito específico. Tá, então vamos tirar a alimentação. Não, então vamos tirar a alimentação. Os nutricionistas começam a brigar comigo aí nos comentários. Não, mas assim, ó... Tá brigando com a irmã. Tá brigando com a irmã. Então, primeiro, disputar a atenção faz parte. Né? Então, de novo, não tem receita pronta. Não tô usando as gêmeas, né? tá? Não tem receita mas pronta. pode usar. Mas É o bom que você aprender. faz? Eu sei que você ficou brabo e você bateu no seu irmão. Mas a gente não bate, não é assim que a gente resolve. Porque agora você tá chateado porque bateu no seu irmão e vocês não estão mais brincando. Né? E se a criança tá descontrolada, não adianta conversar, é só acalmar. É só acalmar. Não vai ouvir, né? Que Tá nem num o adulto, tipo um surto, né? Mas Tu é tá igual tu um tá adulto. discutindo, tu escuta outra pessoa quando tá discutindo? Não. Quando Tu tá tem que descontrolado, parar, né? Tu tem que parar, pensar no Tem momento mais- que tá antes- mais tranquilo. Antes de nós ir para os últimos minutos dos acréscimos, Eu quero só finalizar a ideia que eu comecei e daí a gente Pode foi indo falar. e eu perdi, tá? Porque para mim é muito importante. Da violência, do tapa, tá? Ah, Por quê? sim. Por quê? Na nossa sociedade, olhem a incoerência, tá? Tem 2 adultos homens brigando. O pessoal vai separar a briga. Tem um casal brigando. Graças a Deus, alguém vai separar a briga. Né? Tem um conflito. mulher brigando? As pessoas vão separar, né? Aí, é aceitável um adulto que é maior bater numa criança que é indefesa para educar. E ninguém vai separar. E ninguém vai lá meter. Ai, porque a educação dele, não posso meter a mão nisso. Gente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente para isso. Sim, é Para papel, garantir né? o direito da criança. Né? E aí, os pais vêm assim, esse ECA agora tirou toda a nossa autoridade e nós não podemos mais educar os filhos. Não, vocês não podem mais bater nos filhos. Educar, vocês podem sempre. Teve um caso do pai que bateu na menina na praia, né? Faz um ano e pouco, que deu uma confusão. Eu acho que eu lembro disso. Eu não E me depois lembro. o cara veio no vídeo e a menina tava falando assim, não, o meu pai me bateu pra me educar, o meu pai me bateu pra me Eu lembrei, ensinar. aham. Mas e o cara do lado, tipo assim, como quem diz assim, se tu não falar isso, vai tu vai apanhar de apanhar de novo. novo. Então, o que eu tô ensinando? Eu tô ensinando que quando eu tiver um problema no trabalho, eu vou sair no soco? É isso? Não, porque bater que educa, né? É. Sim, não, mas é exatamente isso que tu tá ensinando, Se né? bater educa, então eu vou sair batendo. Então vai ter um problema no trânsito, eu vou matar o cara que me fechou a frente. Entende? Então, bater pra educar. Educar o quê? O que tu quer ensinar com essa batida? É. Não é limite. Não precisa bater. É que é o mais fácil, né? Não é o mais fácil, é o automático. É o automático. E é é uma o hora. que até pouco tempo era aceitável. Entende? Então, foram muitos anos em que se usou violência. Então, até a gente mudar essa cultura e pensar que a violência não educa, é um longo caminho. É verdade. E daí a gente precisa falar de educação respeitosa, né? A gente precisa falar que a criança é um ser humano, que merece ser olhada como um ser humano, com necessidades, e que é um ser humano desamparado. E Aline, na verdade, quais são as consequências disso, tu entende? Que nem ela tá falando pra nós praticamente a nossa conclusão, né? Aquele checklist, vamos dizer, do que foi mais importante. É isso aí. E a partir disso, a consequência, né? Pra que fazer isso? Se tá tão difícil fazer isso, pra quê? Pro futuro,
para os adultos serem pessoas bem-sucedidas, até financeiramente. Felizes, Felizes, melhores, Emocionalmente emocionalmente maduras, maduras, empáticas, com habilidades sociais. responsáveis. saudáveis, com saúde mental. Com Gente, o saúde que é a saúde mental dos jovens que foram criados nesse sobreviver, É. né? O que é aquela pessoa que é insegura, que tem Mas medo é de nós, tudo. não é? É a nossa geração. É a nossa geração. Mas então, assim, E como tem? Gente, tem que a gente gente quer pro de futuro? 40 anos que não tem o mínimo de consciente emocional. Mas a gente já falou aqui. De autoestima. E a gente começa a conversar assim com uma pessoa adulta mesmo. E tu começa a ver assim, mas vem lá da criação. Claro, veio lá da criação. E outra coisa que eu acho que é bem legal da gente falar é assim, ó, que é normal errar, tá? A gente vai errar. A gente vai errar. E não tem problema a gente errar. Só que não pode ser a regra. Sim, não pode ser... Não pode ser a frequência, né? E eu tenho que reconhecer. Então, tem as teorias que falam sobre os traumas, né? Então, fala assim que não é o trauma em si. É como trataram você depois do trauma. Quando você trouxe o trauma, o que fizeram com o seu trauma? É isso que causa o trauma, né? Então, a situação traumática aconteceu, mas como foi lidado com isso? Né? Alguém disse, engole seco? Não foi nada. Ali foi... Talvez o trauma não foi a situação. Mas como foi? Foi a falta de acolhimento. Porque de conexão, se acontece alguma coisa comigo e eu não tô legal, eu só quero que alguém diga assim, eu tô aqui contigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô do teu lado. Porque a natureza humana é social, gente. Eu sempre a gente penso... não nasceu pra ser sozinho. E eu sempre penso assim, ó... E não é que tem que casar, que tem que... Não. É não ser sozinho no mundo. A gente tem que ter pessoas com quem a gente estabelece conexões e se preocupa, quer bem, são os nossos amigos. São várias pessoas. Nós somos seres sociais. E se nós estamos perdendo a habilidade de sermos sociais, nós temos que urgentemente repensar as nossas ações. Eu para mim, sempre penso assim, ó. No futuro, se uma das meninas tiver um problema, assim, na escola, no trabalho... e que elas tiverem a consciência e a liberdade de chegar e me contar desse problema e pedir a minha ajuda e me ver como esse papel em qualquer fase da vida delas, eu vou me sentir como se eu tivesse cumprido com o meu objetivo de ser mãe, entende? Nesse sentido, se elas me verem como um porto seguro, como uma pessoa que... ok, vai escutar, vai ajudar a solucionar, não vai julgar, mas também não vai tirar elas das consequências, entende? Mas que vai dar o caminho. Porque as consequências vêm igual, né, gente? Sim. As consequências vêm. Então, se eu brigar com a minha coleguinha, ela não vai mais ser minha amiga. Né? Não vai mais gostar de fazer. Se toda vez que eu brincar com a minha coleguinha, eu brigar com ela não vai querer ser minha amiga. É uma consequência. Sim, não vai na minha casa. Eu não preciso chantagear alguém em relação a isso. Vai acontecer. É natural. Né? Então, mas tem uma outra dica legal sobre o que tu falou do se. A gente troca o se pelo quando. Essa é uma outra dica da neurocompativa, é muito bacana. Que é assim, ó. Quando você terminar de comer, nós vamos passear. Não é se você terminar de comer, sim. nós vamos passear. Da ameaça, né? Entendeu? Da isso ameaça. É uma estratégia. Então, isso é uma estratégia. Então, quando a gente terminar o almoço, a gente vai fazer tal coisa. Né? Mas, olha, agora me deu uma ideia bem legal. Aline, todas essas estratégias que tu tá falando, tem no curso que eu fiz, que ele chama, né, Disciplina Positiva mesmo. Ele, até se quiser seguir lá, Disciplina Positiva, nem sei, é da Fernanda Lee. Não sei se tu já ouviu falar dela. Tem várias, tem aquele outro que é Parentalidade Imperfeita, tem muitos, gente. Porque, na verdade, ele é um curso internacional, mas Sim. tem uma representante que, brasileira. no caso, brasileira, que coordena esse, vamos dizer, instituto que é. E o título, né, Disciplina Positiva, ele já é nisso, porque ele vem de uma tradução. Então, disciplina não quer dizer a autoridade, entende? Mas quer dizer a constância, que a gente falou antes. Então, da importância e da constância, da positividade no dia a dia da educação. E agora, falando nessas estratégias, eu me lembrei, tem um baralho. Eles têm um baralho que tem todas as 52 estratégias da educação. E todas essas que a gente falou aqui tem lá naquele baralho. Eu tenho o baralho.
nós podia pegar e conforme o tempo, né, fazer uns episódios assim sobre uma estratégia, entende? Uns episódios sim, mais acho rápidos, bem legal, assim. curtinhos, né? Sobre essa estratégia aqui, como é que a gente aplica e tal. É bem legal. É Eu uma acho ideia que eu bem tive legal. agora. Inclusive, as pessoas podem mandar perguntas, né? Exatamente. Como eu faço quando Claro, acontece isso? Para disseminar, E Né? aí, o que eu ia falar antes, até que a gente tem que daqui a pouco encerrar, eu vou deixar para uma próxima, mas eu só vou falar que seria sobre a questão do encorajamento, né? Que a gente até comentou antes, pincelou assim, de passar para a criança um senso de poder, né? Dela ser útil dentro da casa, dentro da família, dela se sentir útil. Dela ser considerada, quando você dá opções para ela tá sendo considerada. Opa, eles acham a minha opinião Eu importante. penso que seja ela se sentir pertencente. E Perfeito. aqui, exato, é o pertencimento, fala muito disso. E a gente tem as frases desencorajadoras, eu vou dar só uma de exemplo, tem várias aqui. E uma frase encorajadora sobre o mesmo assunto, só para entender. Desencorajadora. A pessoa fala assim, ó, é hora de guardar as coisas, porque você ainda tá sentado aí. Entendeu? E a frase encorajadora, nesse mesmo assunto, eu já vi você recolher os seus brinquedos antes, eu sei que você consegue. Que tal a gente guardar agora? E a gente pode ir além, né? A gente pode dizer assim, ó, vamos ver quem guarda mais? Pois é. Mas Eu te a criança ajudo. junta tudo em segundos, porque ela quer ganhar, Eu te ajudo, né? Ó, tu guarda esses e eu guardo esses, Só os de cor tal. Nossa, É. daí vai dar criatividade, né? né? Então, assim, tudo que tu botar brincadeira, a criança vai colaborar. E às vezes não só... Desculpa. Sim, fica à vontade. E às vezes são... O podcast é teu. Tá bom. Nossa. É nosso. É de vocês, nosso. no caso. Assim, ó, e às vezes até... Agora eu vou citar o exemplo que nem a Alice tem 1 aninho. E ela ganhou da Dinda dela, que agora ela tá brincando muito, um negócio que vai botando as cores. A Dinda. A Dinda deu. A Dinda é maravilhosa. E essa Dinda. agora... É neurocompatível. E agora ela tá assim, ó, que quando ela pega com a mãozinha, daí ela pega aqui e vem pra botar. Daí quando ela não consegue, porque daí ela fica frustrada. Claro. Daí a mãe tá do lado e diz, mas vamos tentar outra vez, eu posso te ajudar. E daí ela vai com a mãozinha e consegue dela rir. A satisfação, que é a mesma que a gente sente É. quando alguém reconhece uma coisa que a gente fez Isso, bem. mas eu procuro assim, ó, calma, nós podemos tentar mais de uma vez. Então ela com 1 aninho, ela já tá conseguindo entender, já tem a frustração dela, não consegui, mas vamos tentar mais uma vez, eu posso te ajudar. E daí ela tá conseguindo. Isso é uma coisa que dizem muito, eu tenho que frustrar em casa para aprender a lidar com as frustrações da vida. Não, tu tem que ensinar a lidar bem com a vida, com as pessoas, com as relações, para ela suportar as frustrações da vida. Não, aqui não vai ser um adulto fraco, esses jovens aí são fracos. Não, eles são doentes, porque eles foram criados por pais doentes. É bem isso. Né? Olha só. Se você der amor, afeto, cuidado, oferecer isso... Doentes mentais, Isso. né? De saúde mental, isso. Se você oferecer isso com constância, você vai ter um adulto saudável. Com as suas particularidades. Ele vai ter um monte de outras coisas, né? Claro. Mas assim, de um modo geral, ele vai ser muito mais saudável. Vamos dizer então, tipo, o principal. Amor, afeto, respeito, e o que caberia? Empatia. E empatia. Acolhimento, Acolhimento, isso, conexão. Porque quando você reconhece o que a criança sente, quando você olha para ela e você valida o sentimento dela, Verdade. né? Então, eu sei que tu está sofrendo. Não é que eu tô te ignorando que tu tá sofrendo, só que a gente não pode fazer isso. Né? Eu sei que é sofrido, mas É uma temos escuta, que... né? Então, é É o escutar acolhimento, a criança. Né? Então, enfim. Muitas coisas pra falar. Eu tô segurando. A gente Vamos ter que ter, divaga, vamos ter que ter a fase 2. Não, mas esse assunto é Episódio muito 2. bom de falar. Eu adoro falar sobre isso. E a gente vai tendo cada vez mais ideias, né? Porque ele é infinito. Então, você... Eu acho que o que tu falou, assim, como é Dia das Mães, né? Eu acho que ser mãe é uma coisa muito difícil. É o trabalho mais difícil do mundo, É verdade. tá? Tem uma campanha que circulou há algum tempo que era assim, você vai para uma entrevista de trabalho. Mas é isso? Não, eu faço. Mas é isso. E é um monte de listas, assim, que é o que a gente faz. Né? Então, mas você tem que trabalhar aos finais de semana. Mas você tem que trabalhar 24 horas por dia. E a pessoa vai aceitando. Tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Aí, no final, ela diz assim, só que não tem remuneração. E daí a pessoa, não, mas eu não vou aceitar esse trabalho.
Mas quando nós nos tornamos mãe, nós aceitamos esse trabalho, né? É o trabalho mais difícil, mas é o mais lindo. É o mais maravilhoso que alguém pode dar pra gente, né? E seria muito bom se a gente pudesse estudar para ser mãe sempre. Estudar para ser pai, porque nós estamos com a responsabilidade de criar o futuro, né? Então tem as frases clichê, a criança é o futuro. Mas então assim, quando a gente está cuidando de uma vida. Quando a gente está cuidando de uma vida, a gente está cuidando do mundo, do futuro, da sociedade. Então, olha a responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, imensa. Mas ela é muito maravilhosa. Então, a gente aprende todo dia com as crianças. Porque se a gente parar e escutar o outro, a gente sempre vai aprender com o outro. Sempre. O problema é que a gente tem uma dificuldade de escutar o outro. Mas é sempre. Isso aí. É bem isso. Aline, obrigada, né? Nossa. Por tanta coisa. Gurias, eu não consegui nem concatenar as ideias. Não, foi ótimo, maravilhoso. Mas eu acredito, porque é muita coisa mesmo, né? Que a gente tem para passar e, enfim. Na verdade, é para levantar a discussão, né? Eu acho que o mais importante é levantar a reflexão. Não é fazer do meu jeito, do teu jeito, mas é compreender que existem formas diferentes e consequências diferentes para cada forma. E se avaliar, ver os seus atos, as suas ações, né? Refletir, Como que né? isso? Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso criar um ser humano melhor? Mas é muito difícil. Mas nada que não dê para... É muito possível. É muito difícil, mas é muito possível. Ótimo. Né? Eu acho que não há remuneração no mundo capaz de dar a satisfação que ser mãe dá. Frase. Pelo menos para mim, sabe? Maravilhosa. Não há remuneração no mundo capaz de dar essa sensação que eu tenho quando eu vejo que o meu filho aprendeu uma coisa boa comigo. Sabe? Quando foi em prática, quando eu vi na prática que essa educação respeitosa funciona. Que ele replica o teu exemplo, né? Isso é impagável. O meu filho disse esses dias... alguém falou alguma coisa de alguém, assim, e ele disse assim, para aí, olha o preconceito. Fiz minha parte. Eu não estou educando uma pessoa que desrespeita o outro. Né? Você está sendo preconceituoso. E ele falando com respeito, né? Com respeito. Você peraí, você está sendo preconceituoso. Então, né? Sim. Ou outra coisa que ele diz às vezes assim, às vezes a gente não se arruma muito, a gente começa, esqueci de passar isso. Mãe, a aparência não importa. Então, que amor. Por quê? Porque o que eu ensinei pra ele que importa o que a gente faz, o que a gente sente. Claro que a Os aparência valores. importa, né? Mas então quer dizer que o principal ele captou. Ótimo, Tu vê, ótimo. né? Parabéns. Não. Mas todos nós temos essas pequenas satisfações e isso é impagável, né? Então... É verdade. Então tá, pessoal. Eu queria finalizar, não queria finalizar, mas precisamos. Sim. Vou lembrar dos nossos patrocinadores. Ticiane Advogados, a Agrau Tecnologia, a Loja Resumo e o Vale Natural. E aí... para você que ainda não compartilhou, compartilha esse vídeo que tá excelente. Vai lá, procure nós no Instagram, procure a Aline no Instagram, nos siga, se inscreve no canal, ative o sininho para você ficar sempre sendo notificado de todos esses assuntos maravilhosos. E todas essas dicas que a gente deu aqui do arroba aquele lá da Neurocompatível, da disciplina positiva, dos livros, enfim, a gente pode colocar nos comentários, né? Deixar marcado lá pra gente... E acho que a gente tem que falar uma coisa, né? Feliz Dia das Mães. E eu ia dizer, Feliz Dia das Mães. Que elas merecem, né? Merecemos. Todas, né? Bem por mal, a gente tá sempre na luta, procurando, tentando melhorar. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigada pra quem tá assistindo também. Obrigada, até a próxima, então. Tchau.